Olá, minha gente, a paz de Jesus a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo bíblico. Retomando aí o nosso estudo, vamos para mais um livro da Sagrada Escritura, agora para o segundo livro dos Reis, dando continuidade à história aqui do profeta Elias, da história do reino de Israel, o reino de Judá. Vamos juntos fazer o nosso estudo bíblico. Pega a tua Bíblia, lembrando a você que eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Se Deus quiser, eu quero concluir toda a Bíblia com a Bíblia de Jerusalém. Depois eu vou voltar e pegar outras Bíblias. Gosto muito da Bíblia da Ave Maria, da Bíblia da CNBB. Mas vamos fazer o nosso estudo bíblico aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Muito bem, meus irmãos. Muito bem. Pega aí tua Bíblia, capítulo 1, versículo 1, segundo livro dos Reis. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Moabe era um outro reino, né? O rei morreu. Quem foi o rei? Acabe, né? Um rei mau, casado com Jezabel, perseguiu e matou os profetas de Israel, perseguiu Elias, né? Fez muito mal aos olhos de Deus, foi pior do que Jeroboão, né? Foi pior do que os descendentes de Jeroboão. Então, ele morreu, vimos isso no capítulo final do primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Moabe revoltou-se contra Israel. Ocosias caiu da sacada do seu aposento em Samaria e adoeceu. Não é? Quem é Ocosias? O filho de Acabe. Ele enviou mensageiros dizendo-lhes: ide consultar Baal-Zebub, deus de Acaron, para saber se ficarei curado deste mal. Ou seja, o rei Ocosias não vai consultar a Deus. O rei de Israel vai consultar um Baal, um deus pagão. Mas o anjo de Yahvé disse a Elias o tesbita: levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei da Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar Baal-Zebub, deus de Acaron? Por isso, assim diz Yahvé: não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. Então veja, Deus se adianta pelo profeta Elias, já manda avisar os mensageiros: olha, porque você buscou outros deuses, você vai morrer. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para junto de Ocosias, que lhes perguntou: por que voltastes? Responderam-lhe: veio ao nosso encontro um homem que nos disse: ide, voltai para junto do rei, que vos enviou, e dizei-lhes: assim fala Yahvé: porventura não há um Deus em Israel para mandar-lhes consultar Baal-Zebub, Deus de Acaron? Por isso não descerás do leito ao qual subistes, mas com certeza morrerás. Então, aqui é uma promessa, né? Uma profecia de morte, infelizmente. Né? Gente, as nossas escolhas têm consequências. Nosso Deus é de misericórdia e de justiça. Né? Perguntou-lhes estas Ocosias: que aparência tinha um homem que veio ao vosso encontro e vos disse essas palavras? Responderam-lhe: era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro ao redor dos rins. E disse o rei: é Elias, o tesbita. Enviou-lhe então um chefe de 50 com seus 50 comandados, o qual subiu até ele. Ele estava sentado no alto da montanha e lhe disse: homem de Deus, o rei ordenou, desce. Elias respondeu e disse ao chefe dos 50: se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e te devore a ti e aos teus 50. E um fogo desceu do céu e os devorou, a ele e aos seus 50. Olha que louco, né, gente? O grande profeta Elias. O rei enviou de novo outro chefe de 50 com seus 50 comandados, que tomou a palavra e lhe disse: homem de Deus, o rei ordenou, desce depressa. E Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e te devore, a ti e aos teus 50. E um fogo do céu os devorou, a ele e aos seus 50. O rei tornou a mandar um chefe de 50 com seus 50 comandados.
Esse terceiro chefe subiu, dobrou os joelhos diante de Elias e suplicou-lhe assim: Ó homem de Deus, que tenham algum valor a teus olhos a minha vida e a destes teus 50 servos. Caiu fogo e devorou os 2 primeiros chefes de 50 olhos, de 50 com seus comandados. Mas agora, que a minha vida tenha algum valor aos teus olhos. Então aquele homem vai suplicar, vai pedir perdão a Deus, né? De certa maneira, melhor, ele vai com humildade, né, para junto de Elias. E Elias, o anjo de Yahvé disse a Elias: desce com ele, não o temas. Ele se levantou, Elias, desceu com ele e foi ter com o rei. A quem disse: assim fala Yahvé, por teres enviado mensageiros para consultar Baal, Zebub, Deus de Acaron. Porventura não há Deus em Israel cuja palavra possa ser consultada? Não descerás do leito ao qual subistes, mas com certeza morrerás. Então, veja. Elias trajava uma tanga e uma veste solta, né? Esta também será a indumentária de outros profetas e do novo Elias, que é João Batista. João Batista se vestia igual a Elias, né? Então, veja, meus irmãos, aqui o profeta vai, por quê? Porque o rei buscou um falso Deus. O rei buscou, vamos colocar nos dias de hoje, eu não quero dar nome, mas buscou no homem, na ciência, buscou nos horóscopos, buscou na cartomancia, buscou nas falsas religiões, nas seitas, saber sobre o futuro. E não buscou em Deus. Em quem temos buscado? Quantas vezes nós dizemos muitas vezes nas pregações que às vezes vamos para uma oração num dia, no outro dia vamos para um centro, no outro dia vamos para um candomblé, etc. Com todo respeito a quem pratica esses atos. Mas para nós católicos, nós não podemos, né? Nós não podemos invocar os mortos. Então, a quem nós temos invocado, né? A quem temos buscado? Então, não sejamos como o filho de Acabe, Ocosias, né? Porque certamente pereceremos. E ele morreu, versículo 17, conforme a palavra de Yahvé pronunciada por Elias. Jorão tornou-se rei em seu lugar no 2º ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, uma vez que ele não tinha filhos. O resto da história de Ocosias e seus feitos não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel? Bem, e assim conclui-se o capítulo 1º do 2º livro dos Reis. Já vamos entrar aqui no capítulo 2, é também um capítulo pequeno. Eis o que aconteceu quando Yahvé arrebatou Elias ao céu no turbilhão. Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Essa é a história do arrebatamento de Elias. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, pois Yahvé me enviou até Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Então Elias disse a Eliseu, o seu servo, né, o seu substituto. Mas Eliseu respondeu: tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei partir. E desceram a Betel, ou seja, ele disse: olha, eu vou contigo, não vou te deixar ir sozinho. Os irmãos profetas, né, os filhos do profeta, são profetas agrupados em confrarias, né, e vivendo juntos. Então Eliseu tinha muito contato com eles, ao contrário de Elias, que era um profeta solitário. Eliseu era um profeta que tinha contato com outros profetas. Os irmãos profetas que moravam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre por sobre tua cabeça? Ele respondeu: sei, calai-vos. Então ele sabia que Elias seria arrebatado naquele dia. Portanto, Eliseu não quis abandonar o mestre, quis estar até o final ali com ele. E ele continua. Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé me envia só até Jericó. Mas Eliseu lhe respondeu: tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei. E foram para Jericó. Os irmãos profetas que moravam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e lhe disseram:
sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre por sobre tua cabeça? Ele respondeu, sei, calai-vos. Elias lhe disse, fica aqui, Eliseu, pois Yahvé me envia só até o Jordão. Mas ele respondeu, tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei. E partiram os dois juntos para o Jordão. Então veja, Elias ia para Gilgal, para Betel, Eliseu não deixou ele sozinho. Elias ia para Jericó, Eliseu foi junto. Elias ia para o Jordão, Eliseu foi junto. Ou seja, eu quero estar onde o Senhor está, eu não posso abandoná-lo. Porque se eu abandonar o Senhor, se eu abandonar meu diretor espiritual, se eu abandonar aqueles homens de Deus, eu me perderei. Eu perderei a graça. Tenho medo da graça que passa. Não podemos deixar a graça passar. 50 irmãos profetas foram também e ficaram parados à distância, ao longe, enquanto eles dois se detinham à beira do Jordão. Então Elias, tomou seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram de um lado e de outro, de modo que ambos atravessaram a pé enxuto. Veja que poder no manto de Elias. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu, pede o que queres que eu faça por ti antes de ser arrebatado da tua presença. Elias sabia que ele ia embora, que chegou a hora dele. E ele disse para o seu servo, para o seu discípulo, pede o que queres antes de eu vá embora. Aí vem esse homem, o grande profeta Eliseu. E Eliseu respondeu, que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Que ousadia. Né? Que ousadia. O filho mais velho recebia parte dupla da herança paterna. Eliseu quer ser reconhecido como o principal herdeiro espiritual de Elias. Pedido difícil, pois o espírito profético não se transmite. Vem de Deus. E é Deus que dará o sinal de que o pedido é atendido, concedendo a Eliseu ver o que é vedado aos olhos humanos. Os irmãos profetas só perceberão o quadro natural do mistério. Então veja, historicamente, o filho mais velho recebia a dupla parte da herança paterna. Então Elias quer ser reconhecido como esse principal herdeiro espiritual de Elias, o Eliseu, né? Quer ser reconhecido como o principal herdeiro espiritual de Elias. Ele faz esse pedido, um pedido ousado, e Deus vai conceder. Por que é ousado? Porque quem dá o Espírito, quem dá a profecia, quem dá o poder é Deus. É Deus. E ele diz, Elias respondeu, pedes uma coisa difícil, todavia se me vires ao ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido. Ou seja, caso contrário, isso não te será dado. Fica atento. Na hora que for arrebatado, você tem que estar me vendo. Não perder tempo. Né? Estar atento à unção de Deus, à moção do Senhor. Né? Não deixar a graça passar. Para mim, isso aqui é muito isso que Santo Agostinho disse. Eu tenho medo da graça que passa. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu no turbilhão. Que imagem deve ser maravilhosa essa, hein? Elias foi arrebatado, não morreu. Eliseu olhava e gritava, meu pai, carro e cavalaria de Israel. Depois não mais o viu, e tomando suas vestes, rasgou-as em duas. Né? Sinal de penitência. Né? Cadê o meu mestre? Né? Apanhou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do rio, onde ficou. Tomando o manto de Elias, que havia caído dele, e bateu com ele nas águas, dizendo, onde está Yahvé, o Deus de Elias? E bateu. Bateu também nas águas, que se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu atravessou o rio. Os irmãos profetas de Jericó viram-no à distância e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao seu encontro e se prostraram por terra diante dele. Disseram-lhe, há aqui com teus servos 50 homens valentes. Permite que saiam à procura de teu mestre. Talvez o espírito de Yahvé o tenha arrebatado e lançado sobre algum monte ou algum vale. Mas Eliseu respondeu, não mandeis ninguém. Mas eles os importunaram a ponto de aborrecê-lo e então disse, mandai. Mandaram, pois, 50 homens que procuraram Elias durante 3 dias sem encontrá-lo. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, o qual lhe disse, não vos dissera eu que não fosseis? Veja que história linda esta. Releia esse capítulo 2. Amanhã a gente conclui ele e damos continuidade
ao segundo livro dos Reis. O que é que Deus falou com você? Deixe aqui nos comentários e até amanhã.